Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e eu gostaria de falar com vocês sobre qual a função do homem, na realidade, se o homem tem alguma função nessa vida existencial. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco até o final desse vídeo. E antes de começar, eu peço que para vocês se inscreverem no nosso canal, apertar o botão das notificações e dê um joinha e ajude o nosso pequeno trabalho, Eu conto com o carinho de vocês. E hoje eu quero falar sobre esse tema, Por exemplo, vivemos numa era que é totalmente individualista. Na verdade, temos, por exemplo, uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, e também temos uma espécie de narcisismo social. O transtorno, na verdade, é algo que repete constantemente, influencia também a interação da pessoa para consigo mesmo, e para com o outro, na verdade. Então não tem um fluxo muito grande, não muito saudável de relacionamento, mas sim há fissuras. Esse relacionamento, na verdade, é totalmente cheio de fissuras e totalmente tóxico. O interessante é que quando falamos, na verdade, sobre a natureza do homem, qual é a natureza do homem? O interessante, se olharmos, por exemplo, dentro da tradição cristã, o homem deveria refletir a glória de Deus. Mas mediante a teoria, na verdade, do pecado original, ele acabou, na verdade, olhando para os seus próprios desejos. Isso olhamos, por exemplo, dentro do mito do jardim do Éden, que para o homem era dito de comer de todas as árvores, mas menos do fruto da árvore do conhecimento. Então, quando ele, na verdade, desobedeceu essa ordem divina, vamos dizer assim, e fez aquilo que a serpente orientou, o que ele fez, na verdade? Ele quebrou o elo para com Deus, para com a divindade. Por quê? Porque primeiramente ele olhou para o seu próprio desejo em relação à divindade. E se olharmos também em relação à queda de Lúcifer, ele olhou para o seu próprio desejo em relação à sua relação com Deus. Então você vê que quando a pessoa olha praticamente acerca do desejo, a pessoa perde a sintonia com o outro, a sintonia com o próximo e até com a sintonia que é aquilo, do que significa sagrado. O que é sagrado? Interessante que, se olharmos no original da palavra, ela significa totalmente aquilo que é separado, sanctus, santuário, entendeu? Interessante que essa palavra do latim, ela também ela vem do hebraico kodesh, que é santo, ou então kodesh ou kadosh. Santo é tudo aquilo que é separado, ou seja, tudo aquilo que é feito de uma maneira integral, Não há fissuras no seu relacionamento, há uma espécie de devoção. O interessante é que, se olharmos, por exemplo, dentro desse espectro, a natureza ela se reflete uma na outra, Por exemplo, uma espécie de metáfora, vamos olhar assim. Se olharmos, por exemplo, as obras do padre Antônio Vieira, ele diz o seguinte, que, por exemplo, a água, ela reflete tudo aquilo que está em volta dela, Ou seja, ela reflete a montanha, ela reflete, por exemplo, as garças, ela reflete as árvores, Interessante que você vê que ela não existe para ela. Olhamos dessa maneira metafórica. E se olharmos, por exemplo, também dentro da teologia cristã, há uma espécie de pericorese dentro da trindade, ou seja, o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Espírito Santo. E assim o Espírito Santo glorifica o Pai. Então você vê que ninguém se gloria de si para si. Então, a unidade, na verdade, ela existe enquanto um prefere o outro acerca de si. Então você vê que não existe uma espécie de unicismo dentro do cristianismo. Quando eu falo do cristianismo, eu estou falando da vertente católica, que trabalha com o conceito de trindade, mas há outras correntes, por exemplo, que falam sobre o unicismo, Tem várias seitas, por exemplo, considerado como seitas cristãs, vamos dizer assim, que negam a trindade. Mas o que eu quero falar acerca disso? O interessante é que, por exemplo, que a trindade, ela trabalha nessa forma de pericorese, O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito Santo glorifica o Pai. O que significa isso, na verdade? Porque para
obter, na verdade, uma espécie de prazer dentro da doutrina cristã, na verdade, ninguém se deleita em si mesmo. O deleite de um está para agradar o outro. Interessante que, se olharmos, por exemplo, na verdade, as pessoas sempre servem umas das outras acerca de espelho, né? Tanto para o bem quanto o mal. Tem uma palavra dos evangelhos que Jesus Cristo diz apenas o seguinte: o apóstolo Paulo, né? Sede meus imitadores como sou de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele se espelhava em Cristo. Então Paulo acreditava que as pessoas seriam pequenos cristos, imagem e semelhança, tá, de Cristo, ou então imagem e semelhança de Deus. O interessante é que, se você ler a obra de Louis Lavelle, né, ele é contemporâneo de Nietzsche, de Henri Bergson e Chesterton. O que ele fala no seu livro sobre o Narciso? Narciso se perdeu porque ele apenas olhou para a sua própria imagem e se deleitou acerca dela. Então, quanto mais ele busca dentro de si uma espécie de prazer, mais ele se perde, porque ele está se alienando, ele está alienando-se de si mesmo, tá? Porque ele vai entrando no processo de abstração. Então, quanto mais frustrado o ser humano ele se torna mais isolado. Quanto mais isolado, ele se torna mais abstrato. Quanto mais abstrato ele fica, mais idealizado ele se torna. Você vê que ele fecha, tá? Ou seja, não existe nada mais além do meu desejo. Então, quando eu olho apenas, tá, na obra de Louis Lavelle, quando eu apenas olho para o meu desejo, o que eu estou olhando, na verdade? O reflexo daquilo que eu acredito ser bom para mim. Não importa as pessoas que estão do meu lado. Então, Narciso, né, dentro desse mito, ele sempre faz o que? Na verdade, ele utiliza as pessoas para o seu próprio bem-estar. O interessante também, que se olharmos, por exemplo, acerca da teologia cristã, na queda de Lúcifer, quando Lúcifer diz, né, na verdade não é a tradução original, mas em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, Lúcifer diz o seguinte, né: eu serei semelhante ao Altíssimo. E o que significa ser semelhante? Ou seja, ele acreditou que existia uma base para poder superar, é a semelhança. Então, semelhança parte do princípio de igualdade. Igualdade, dentro da teologia cristã, tem uma concepção de unicidade. Então, Lúcifer, vamos dizer assim, dentro da tradição cristã, quando ele olhou para Deus e quis ser igual a Deus, por um tempo ele queria poder subjugar. Então, a partir daí, na verdade, que houve um cisma no céu, né, dentro da tradição cristã, que houve uma luta entre Deus e Lúcifer, o reino da luz, o reino das trevas. Então, houve, na verdade, uma espécie de divisão, e cada um, né, foi levado junto com a sua parte, porque fala que Lúcifer, quando foi expulso, levou consigo terça parte dos anjos. O que significa? Os anjos não guardaram o seu principado, não guardaram a sua potestade, e com isso, na verdade, foram, na verdade, expostos para o esquecimento, até que eles vão, na verdade, enfrentar o dia do juízo. Isso você vê no livro de Apocalipse, na verdade, capítulo 9, e no livro de Judas também, que é uma pequena epístola. O interessante é que, quando dentro da teologia fala isso, na verdade, serem semelhante, o que significa? Você procura, na verdade, uma espécie de igual, para rebater de igual para igual. E essa é a natureza do narcisista. Por quê? Porque, se fazemos uma analogia de Lúcifer com o narcisista, o que tem de similaridade nisso? Quando você olha para o seu próprio desejo, você sempre se corrompe, na verdade. E sempre quando você olha para si, o seu desejo sempre, na verdade, é individualizado, né? É fechado, é hermetizado, esquece totalmente o outro. Porque o ego do homem está sempre em um estado de carência, né? Então ele sempre tenta, na verdade, usurpar, preencher esse lugar vazio, né? Interessante que na teoria de Lacan ele fala bem o seguinte, que essa concepção de vazio, ela nunca será preenchida, porque é inerentemente ao ser humano buscar essa completude, por mais que ele nunca deseja. Mas dentro da tradição cristã, as pessoas têm o costume de dizer que, na verdade, o homem é vazio porque se separou de Deus mediante o dia, né, do pecado original cometido por Adão. O interessante também que o narcisista, ele tem um conceito muito grande, que ele fala bem assim, que é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Então, se aquilo que, na verdade, ele não pode te
ser, na verdade, uma espécie de rei. Ele tem uma espécie de síndrome de Deus, né? Vamos dizer assim. Então, se ele não é reconhecido assim como ele deveria, ou como ele acredita, ele começa, na verdade, exercer um certo domínio para fazer a vida dessas pessoas seja totalmente um inferno. Então essa é a função dele. Se ele não está se sentindo bem, ele vai fazer os outros se sentir mal, porque isso parte do princípio dele ter uma espécie de uma sensação de utilidade. Então é por isso que ele sempre faz isso, para poder, na verdade, cobrir essa carência de self, tá? Então por isso que ele faz isso constantemente. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, por gentileza, e nos acompanhar até o final, clique no botão aí das notificações, compartilhe, na verdade, né, o nosso pequeno conteúdo, e dê um clique também, né? Clique, compartilhe, na verdade, e dê o views e nos ajude no nosso pequeno trabalho. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam nesse vídeo, e até a próxima.